A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos agora aqui num novo estudo. No final de outubro, eu estive hospitalizada, início de novembro, novamente tive que ir para o hospital, problemas de um AVC. E o Senhor colocou muito no meu coração, e lá no hospital eu pensei muito sobre esse assunto, sobre as profecias que nós estamos estudando do final dos tempos, e agora eu quero entrar, já no próximo vídeo que puder fazer, sobre a grande tribulação. Já estudamos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 do Apocalipse. Antes de entrar no capítulo 6, então, o Senhor colocou no meu coração de falar sobre as profecias sobre Jesus Cristo. Tantas coisas que comprovam a vida, o sacrifício de Jesus, a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E muitas pessoas não creem nisto. Então, lá no hospital, muito eu pensei sobre este assunto. E agora quero passar para os irmãos também. As incríveis profecias sobre Jesus Cristo. Peguei algumas profecias, porque a Bíblia está recheada do Gênesis até o Apocalipse sobre este assunto. Aqui eu coloquei tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. As profecias apontam para Jesus Cristo, que ele veio estabelecer entre a humanidade a paz, a salvação. E os profetas do Antigo Testamento, eles apresentaram esse Messias que viria, sobre duas formas, duas perspectivas. Isaías mesmo apresentou essas duas maneiras. E isto foi um impasse para os judeus entenderem que eles sempre estudaram os profetas e eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. Da mesma maneira como nós aguardamos hoje em dia a volta de Jesus. Bom, Isaías apresentou lá no capítulo 9 aquele Messias soberano, aquele Messias que viria como um rei, que viria com poder. E era esse Messias que os romanos esperavam. Um Messias que viesse com um grande poder e que os libertasse, os livrasse das mãos dos romanos. Mas o mesmo profeta também, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele apresenta um Messias sofredor, um Messias humilde, rejeitado pelo seu povo. Esse Messias sofredor, esse Messias humilde, os judeus não conseguiam compreender e muito menos aceitar. Por esse motivo, então, da ignorância deles de colocarem essas duas apresentações na mesma pessoa, é que ocasionou essa recusa dos judeus sobre Jesus Cristo. Bom, nós temos lá em Gênesis a primeira profecia a respeito de Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, né, Satanás entrou na serpente e enganou a mulher. Conhecemos bem a história, né? E Deus, quando os chamou, eles estavam escondidos, porque eles tiveram medo, tiveram vergonha, e o Senhor perguntou: comeste da árvore do bem e do mal? Sim, eles tinham comido. E agora, para não acontecer de eles comerem
da árvore da vida e viverem eternamente em pecado, eles foram expulsos ali do Jardim do Éden. E Deus, então, falou o que aconteceria dali para frente. E no capítulo 3, versículo 15 diz: E eu colocarei inimizade entre ti, que é Satanás, e a mulher, que seria a raça humana. Não tem como ser amigo de Satanás. É uma coisa terrível quem assim faz. E também o Senhor continuou: e entre a tua semente e a sua semente, que é a descendência da mulher, que seria Jesus Cristo. Ela ferirá a tua cabeça, ferirá a cabeça de Satanás. E tu ferirás o calcanhar da semente da mulher. E isso se cumpriu quando Jesus foi crucificado. Ali Satanás achou que tinha vencido, que estava tudo acabado para o Senhor. Mas não, ali foi a vitória completa, que Jesus esmagou a cabeça da serpente e agora nos deu o direito de chegarmos a Deus. 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas aquelas feridas, onde Satanás achou que tinha vencido Jesus, foi bem por intermédio destas feridas que nós fomos sarados, não só do nosso corpo, mas principalmente a nossa alma que estava doente, longe de Deus. A palavra de Deus também, lá em Gênesis 12:3, diz que o Messias seria descendente de Abraão. Conhecemos também a história, né? A promessa de Deus a Abraão, e ali está escrito: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra foi dita para Abraão. E esta promessa tem nos alcançado até o dia de hoje. Hebreus 8:8 diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Estavam totalmente afastados de Deus, mas aconteceria um dia em que todos eles novamente estariam unidos com o Senhor, se cumprindo esta profecia de que o Messias seria descendente de Abraão. Também o Messias, Jesus, seria descendente da tribo de Judá, nos fala a palavra de Deus. Gênesis 49:10 diz assim: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos, que é Jesus Cristo. Ele virá, nós o aguardamos, ele virá nos levar para si, depois voltaremos com ele e ele vai reinar nessa terra. Apocalipse 5:5 nos diz, quando João vê aquele livro, aquele rolo selado com 7 selos, e ele chora muito porque não tinha ninguém que pudesse abrir aquele selo. Então vem um dos anciãos e diz para ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, confirmando aquela profecia de tantos e tantos e tantos anos antes, lá em Gênesis, que Jesus viria da descendência da tribo de Judá.
E aí, mais ainda, ele seria descendente do rei Davi. Isaías 11:1 nos diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Que coisa incrível é a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre letra por letra. Esse Salmo 89 diz assim, versículo 3 e 4. Fiz um concerto com o meu escolhido. Veja só. Jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Então, Jesus, como descendente de Davi, ele virá reinar em pessoa ainda neste mundo. E o Romanos 1 e 3, que nós estamos comparando as profecias do Antigo Testamento com as do Novo Testamento, o seu cumprimento, né? Aí diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele cumpriu cada palavra das profecias na sua vida. E também a profecia, que a gente conhece tão bem, que Jesus Cristo nasceria de uma virgem. Algo profetizado tantos anos antes. Os judeus sabiam, conheciam essa profecia e também aguardavam o cumprimento dessa profecia. Isaías 7,14 escreveu: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Aqui eles sabiam e acreditavam nessa profecia. Só que quando Jesus nasceu, e nasceu humilde, eles não conseguiram compreender que aquela criança era um Messias tão esperado, que os libertaria, não ali naquela época das mãos dos romanos, mas libertaria suas vidas para todo sempre. E Mateus 1,18 é o cumprimento dessa profecia que nos diz: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. E aqui se cumpriu essa profecia. Aí a profecia vai afunilando, como a gente diz, para o seu cumprimento não deixar dúvida nenhuma. Onde os profetas escreveram que Jesus nasceria em Belém. Miqueias 5,2 nos diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, os judeus do tempo de Jesus, sabiam que o Messias estava para vir, sabiam que o Messias nasceria de uma virgem e também sabiam que nasceria em Belém. Mateus 2:1 e 2 nos fala sobre o nascimento de Jesus, confirmando essa profecia. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos viram essa estrela, seguiram essa estrela e chegaram ali. Agora,
em que casa será que Jesus tinha nascido? Porque ele diz assim, ó, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Na sua lógica, nos seus pensamentos, como ele tinha nascido o rei dos judeus, o mais óbvio era que ele tivesse nascido em um palácio, não é mesmo? E eles foram até Herodes, perguntaram, e Herodes inquiriu deles o local, a data, e enganou os magos, dizendo para eles, vão até lá. Olha aqui, Mateus 2,16 diz, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Porque o Herodes disse, vão até lá, achem aonde está esse menino, esse rei dos judeus que nasceu. Venham aqui de volta, que eu gostaria também, eu quero ir lá adorá-lo. Só que Herodes estava mentindo para os magos. Ele queria matar aquela criança, porque ele jamais iria admitir que viesse um rei e que tirasse o trono dele. Quando Herodes viu que tinha sido iludido, mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Que coisa mais terrível, coisa mais triste. Fazer um decreto destes para que toda criança, todo menino, com menos de 2 anos, que foi mais ou menos como eles calcularam o nascimento de Jesus. Então, como os magos não voltaram até Herodes, Herodes se enfureceu e decretou a morte de todos os meninos. Que grande pranto! E Jeremias já tinha profetizado sobre este pranto que haveria, que aconteceria, que as mulheres teriam seus filhos arrancados de seus braços. E ali Jeremias escreveu, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Terrível, terrível. Imagina nós termos o nosso bebê arrancado de nossos braços e sendo morto na nossa presença. E aí diz que era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada. E eu creio realmente que não tinha consolo, não tinha como consolar. E não há como consolar uma mãe que tem o seu filho arrancado de seu peito, dos seus braços e morto na sua frente. Isto se cumpriu, palavra por palavra. Ela não queria, aquelas mães não queriam mais nem ser consolada, porque os seus filhos já não existiam. Mas Jesus não foi encontrado, porque era a palavra de Deus, dizendo que aquele menino, Jesus, tinha deixado a sua glória para tomar uma forma humana, crescer e sofrer e morrer por nós. Então, o que aconteceu? Naquela mesma noite que o Herodes tinha dado aquela ordem, né? Durante a noite, José teve um sonho para que saísse rapidamente daquele local e fosse para o Egito. Mateus 2,14 nos diz, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a sua mãe e se foi para o Egito. Coisa boa, porque José, ele acreditava no Senhor. Ele creu que era obra do Espírito Santo quando Maria ficou grávida. E ele a recebeu, um anjo falou com ele
e ele recebeu a Maria. Maria teve o seu filho, o menino Jesus, e agora ele seria morto, e Deus fala com ele de novo, vai para o Egito, e ele obedeceu. Possamos também seguirmos este exemplo e obedecer o mandado do Senhor. Oséias tinha profetizado também sobre isso. Israel era ainda criança e já eu o amava, e do Egito chamei o meu filho. Porque depois que Herodes morreu, o José com Maria, com seu filhinho Jesus, voltaram, saíram do Egito. Depois não se fala mais na Bíblia sobre Jesus. A próxima vez que é falado é Jesus já com seus 12 anos. Todos os anos eles iam até Jerusalém, até o templo para adorar. Era uma viagem, mas iam, e as famílias iam todas muito felizes para este encontro. E ofereciam lá no templo ao Senhor e depois voltavam. E voltaram e não se deram por conta de que Jesus não estava com eles. Aí alguém pode dizer, mas como que foi deixar Maria? Não se deu por conta que seu filho. Mas nós temos que ver que as famílias eram todas amigas, estavam juntas. E às vezes uma criança ia para um lado ou para outro, onde tinha também crianças, e Maria e José imaginavam que Jesus deveria estar com outra família, mas no mesmo caminho, ali, voltando para casa. Quando eles viram que Jesus não estava, ficaram muito assustados, como nós também ficaríamos assustados de perdermos o nosso filho na rua. E voltaram. E o que, para surpresa deles, encontraram Jesus no meio dos doutores, conversando com eles de igual para igual, aqueles homens sábios, né? E diz Lucas 2,46, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, olha que cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Incrível a sabedoria de Deus sobre a vida de Jesus. Jesus, alguém pode dizer, mas claro, ele era Deus, sim, mas ele tomou uma forma humana. Ele foi uma criança como todas as demais crianças, mas ele crescia cheio de sabedoria e da graça de Deus. Aí não se fala mais novamente sobre Jesus, não se fala mais. Até ali pelos seus 30 anos, quando ele escolhe os seus discípulos, 12 apóstolos. Lucas 6, 12 a 16. Os irmãos poderão ler depois essa escolha. E então Jesus começou o seu ministério. E aqueles 12 apóstolos o seguiam para todo lado. As multidões o seguiam. E se fôssemos falar sobre tudo o que aconteceu, não teríamos tempo nesse pequeno vídeo, né? Mas sabemos que ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, libertou vidas, salvou, alimentou a multidão. Então, é inumerável as coisas que estão escritas na palavra e mais ainda as coisas que nem foram escritas. Não teria como escrever tudo que Jesus fez naqueles 3 anos do seu ministério. Mas nós vamos agora passarmos para a última semana de Jesus aqui na Terra. A profecia nos diz que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumento.
Lá no Antigo Testamento falava sobre isso. Zacarias 9:9 diz: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Aqui estava aquela profecia do Messias humilde, que muitos não conseguiram entender. E a multidão seguia Jesus e ele entrou pelas portas ali de Jerusalém e diz que aqueles que criam nele, né, então colocavam as suas vestes no caminho, na rua, folhagens, folhas, para ele passar por cima, como se fosse um tapete. João nos confirma isto lá no capítulo 12, versículo 13 a 15. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Estavam aqui proclamando Jesus como rei. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Isso aconteceu no domingo, na semana que ele seria crucificado. E agora nós vamos ver cada dia da semana as coisas que aconteceram. Não tudo, mas algumas coisas. Mas a Bíblia nos dá assim com detalhes cada dia o que aconteceu. No domingo ele entrou ali em Jerusalém montado num jumentinho. Na segunda-feira ele foi ao templo e viu que o templo estava tomado por mercadores, pessoas vendendo. A casa do Senhor não estava mais sendo usada para louvor a Deus. Então, nós lemos ali em Mateus, em Marcos, em Lucas, está aqui, que houve aquela purificação do templo. Porque a casa do Senhor tem que ser um local puro para as pessoas poderem entrar, encontrar a Jesus ali. E ele expulsou aqueles mercadores, aquelas pessoas ímpias que, apesar de estarem no templo, mas não estavam ali para adorar a Deus, mas para negociar. E também na Bíblia, eu não coloquei, mas vocês vão ver, os irmãos podem ler tudo o que aconteceu nesta segunda-feira. Na terça-feira, ele falou aquele sermão lá do capítulo 24 de Lucas, capítulo 13 de Marcos, 24 de Mateus e 21 em Lucas, e 13 no capítulo 13 de Marcos. Aquele sermão incrível sobre o que aconteceria nos últimos tempos, que nós temos estudado. Esse sermão faz parte da grande tribulação, que eu sempre digo que ele é um pequeno resumo do Apocalipse, das coisas que aconteceriam com o povo judeu nos últimos tempos, e também com cada um de nós, né? E houve muitas outras coisas que aconteceram neste dia. Porque dia a dia, da manhã à noite, as pessoas estavam procurando Jesus. E ele fazia milagres, porque ele não negava bem algum para aqueles que o buscavam. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira foi quando aquela pecadora ungiu os pés de Jesus. Lá em Mateus 26, 12, nós vimos o que está escrito. E ela secava
os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Conhecemos também essa passagem onde disseram que horror, essa mulher está desperdiçando um dinheiro, esse unguento, esse perfume, ele valia o trabalho de um ano inteiro. Mas ela não viu o valor, o preço. Aquela mulher, ela queria ungir Jesus. Ela queria dar para Jesus o melhor que ela tinha. É um exemplo para nós, irmãos. Muitas pessoas deixam para dar a Jesus aquilo que sobra. Se sobrar tempo, ele faz. Se sobrar dinheiro, ele dá o dízimo. Se sobrar, o Senhor não precisa das nossas sobras. Ele é dono de tudo. É por causa dele, pelo seu amor por nós, que nós temos o nosso trabalho, que nós estamos vivos, e nós temos que dar o melhor de nós, cada dia para o Senhor. Quando reclamaram, Jesus disse, deixai ela fazer o que está fazendo. Ela está me ungindo para a minha morte. Mas não concordavam, e nós sabemos até que Judas, que era o tesoureiro, ficou bastante contrariado com isto. Quarta-feira. Aí na quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa, e ali ele fala que seria traído por um deles. Eu fico imaginando todos ao redor da mesa, participando da Páscoa com Jesus, e Jesus dizer, olha, um de vocês vai me trair. Mas realmente, como? Ficavam olhando um para o outro, como? Eu não. No Salmo 41, versículo 9, está escrita essa profecia. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É incompreensível para nós alguém trair Jesus. Mas quantos e quantos hoje, nos nossos dias, amados, têm traído Jesus? Depois de conhecê-lo, de ser batizado, até de servir ao Senhor, até trabalhar na sua obra, têm negado a Jesus, têm traído a Jesus. Que tristeza! Muito, muito grande. E João, no capítulo 13, ele nos fala sobre este assunto, aonde diz, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Jesus confirmando aquela palavra lá do Salmo. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Não sabia, é lógico, estavam ali, todos eram discípulos, todos tinham sido chamados por Jesus, todos conheciam Jesus. Mas Jesus respondeu. Agora, preste bem atenção, irmãos. Jesus responde para eles, porque eles estavam dizendo, mas quem? Quem é que vai ter coragem de trair Jesus? Quem? Aí Jesus responde. É aquele a quem eu der o bocado molhado, pedaço de pão molhado. E molhando aquele pedaço de pão, olha bem, deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus disse para os discípulos, é aquele que o que vai me trair é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Ele molhou o pão, deu para Judas e os 11 não entenderam. A mesma coisa acontece hoje, irmãos. A palavra está sendo pregada, falada sem parar. As pessoas estão ali junto, estão ouvindo e não estão entendendo. E aí Judas se levantou, que Jesus disse o que tem que fazer, faz-o depressa.
E ele se levantou e os outros discípulos acharam, acho que Jesus deu alguma ordem para ele e ele foi rapidamente fazer ou comprar alguma coisa. Não se deram por conta. O que ele foi fazer? Trair o mestre, vender o mestre por 30 moedas de prata. E Zacarias profetizou isso no capítulo 11, versículo 12, quando diz, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o que valia um escravo. Judas entendeu Jesus como menos ou como um escravo. Ele não entendeu que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias tão esperado, que não havia preço que alguém pudesse pagar por ele. Ele vendeu como se Jesus fosse um simples escravo. Muito triste isso, muito triste. Mateus 26, 14 e 15 nos diz, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? Imagina só, o que vocês me dão em troca de Jesus? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E Judas aceitou. Que coragem, que tristeza, né, irmãos? E o que aconteceu com todos? Porque nós sabemos que quando eles estavam depois lá no monte, orando, e Jesus ali com os discípulos, veio Pedro com uma multidão de sacerdotes e do povo para prender Jesus. E é incrível ainda que Pedro veio, ele tinha dito, aquele que eu beijar, este é o Messias. Porque de noite talvez eles pudessem até se enganar e pegar um dos apóstolos, levar preso, e Jesus escapar. Então ele chegou e beijou Jesus. Coragem, né? Estar traindo o mestre e ainda beijá-lo. E o que aconteceu? Todos seus seguidores fugiram. Todos fugiram. Quando, naquela hora, ali que cercaram Jesus, que prenderam, que o levaram. E aqui, novamente, Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, ele diz, fere ao pastor e se espalham todas as ovelhas. Todos se espalharam. E estando ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12 chegou-se a Jesus para o beijar, como eu falei aqui, né? E quando Jesus foi preso, todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Marcos 14, 50. Porque as ovelhas agora estavam sem pastor. O Messias era que unia eles, era o Messias que era a razão da vida deles estarem fazendo aquele trabalho. Mas agora prenderam Jesus, acabou. Na mente deles, acabou tudo. Aí nós vamos ver na sexta-feira, porque naquela noite ele foi julgado, ele foi condenado, né? Nós também na noite de quinta para sexta, Pedro negou, como Jesus tinha dito, porque Pedro se achou muito forte em si mesmo quando Jesus disse que eles o negariam. E Pedro levantou e disse, eu não, Jesus. Todos estes podem te negar, mas eu não, eu jamais. Como o nosso eu é difícil de ser domado. Nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa, mas nós de nós mesmos, nós nada podemos fazer.
E Jesus disse para Pedro: pois olha, Pedro, infelizmente, hoje tu ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aconteceu, né? Podemos ler depois na palavra de Deus. Na sexta-feira, então, ele foi julgado, condenado. E ele foi como um cordeiro mudo, levado ao matadouro. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Bem conhecido esse versículo de nós. Em Mateus 27, quando nos fala sobre a condenação de Jesus, ele disse assim, Mateus escreveu assim, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondia, calado. Todos acusavam. E a gente sabe que a pessoa que está sendo acusada, ela quer se defender, ela quer dizer alguma coisa, não é bem assim, não foi bem assim. Mas Jesus não abria a sua boca. Aí disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? Quanta coisa estão dizendo contra ti? E nenhuma palavra Jesus lhe respondeu. De sorte que o presidente estava maravilhado com aquilo, vendo um homem ser acusado, e ele sabia, Pilatos sabia que era mentira, que aquilo ali era inveja dos judeus, que queriam acabar com a vida de Jesus. E Jesus não se defendia, mas ele estava aqui para cumprir a palavra de Deus. E diz que Jesus seria crucificado. Esse Salmo 22 e 16, que nos fala sobre a crucificação, é algo incrível. Transpassaram-me as mãos e os pés. Irmãos, esse Salmo de Davi, ele foi escrito 1000 anos antes que Jesus fosse crucificado. Esta forma de execução de criminosos, de malfeitores, nunca tinha sido feito. Ela não existia nesse tempo que o salmista escreveu este salmo. Ele descreve a crucificação de Jesus, cada detalhe. Uma coisa que ele nunca tinha visto na sua vida. Como é que pode? Quer que eu diga? Porque não era ele que estava escrevendo, era Deus que estava colocando as palavras ali na sua boca, naquele salmo, para nós reconhecermos que era uma profecia e que um dia, quando ela se cumprisse, a gente pudesse reconhecer que a palavra de Deus se cumpre. Essa forma de martírio, de execução, foi iniciada pelos romanos 200 anos antes de Cristo. Ninguém usava essa forma de execução. E 200 anos depois que ela iniciou, Jesus foi crucificado, exatamente como diz esse salmo. Leiam o Salmo 22, todo ele, né? E João, no capítulo 2, nos fala sobre isso. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Aqui, esse versículo, ele explica porque Jesus foi cravado, foi pregado na cruz. Muitos eram amarrados, as suas mãos, seus pés, e eles colocavam um pequeno estrado ali nos seus pés para se firmarem. Mas Jesus foi crucificado, foi pregado. Irmãos, outra coisa incrível é que
eles deitavam a cruz no chão, pregaram Jesus ou amarravam os malfeitores e já tinha aquele buraco feito para depois eles levantarem a cruz. Aí eu fico imaginando um alfinete se entrar em nossa mão, que dor que nós sentimos. Imagina, meus amados, prego grosso, porque a madeira era muito grossa e tinha que firmar aquele corpo e pregar. Ai, eu não consigo, irmãos. Quando eu estava preparando esta lição, eu tinha que chorar. E ao falar, eu me emociono, porque a dor tremenda que Jesus sentiu, com seus braços estendidos, sendo cada palma, na palma da mão direita, na palma da mão esquerda, pregos perfurando ele, seus pés sendo pregados. Aí depois ainda, eles tinham que levantar aquela cruz, porque eles não pregavam a cruz já estando no lugar levantada, eles pregavam com a pessoa deitada na cruz. Aí depois eles amarravam uma corda e puxavam aquela cruz, aquela madeira, até ela cair naquele buraco. E aí eles apertavam a terra bem em volta para aquela cruz ficar de pé. Vocês imaginaram a dor? O desespero? E nesse versículo aqui, que fala sobre Tomé, foi depois que Jesus ressuscitou, porque não creram. Tomé não creu que Jesus tinha ressuscitado. Só se eu ver as suas mãos, os seus pés, o seu lado. E Jesus depois se apresentou para eles e mostrou para Tomé, aonde ele diz, não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. E você que está ouvindo isto, ouvindo esta palavra, não seja incrédulo, mas creia, creia, porque isto é verdade, isto aconteceu com o nosso mestre. E ele foi pregado entre malfeitores, porque ele próprio deu a sua vida. Ninguém atirou, ele deu, ele aceitou dar a sua vida por causa de mim, por causa de ti, porque senão nós não teríamos a salvação. Aquelas ofertas que faziam de animais e novamente pecavam, e novamente, já não adiantava mais. Então Deus mandou seu filho para morrer como um cordeiro mudo ali na cruz, para que nós fôssemos salvos de uma vez por todas. Glória a Jesus. E ele tomou sobre si os pecados de muitos homens e intercedeu ainda pelos culpados. Lembram que ele disse, Pai, perdoa-lhes. Como é que pode, né? Só o amor de Deus. Ao mesmo tempo, então, foram crucificados com ele dois malfeitores, um à direita e um à esquerda. Nós conhecemos a história, o esquerdo, o que estava do seu lado esquerdo, zombava de Jesus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro do lado direito, ele naquele instante, nos seus últimos momentos, ele entendeu que Jesus era o Salvador. E disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No momento que a gente parte daqui, desta terra, nós estamos com Jesus Cristo. A profecia também diz que lhe daria um vinagre, e foi o que aconteceu. Salmos 69, 21. Todos esses salmos, irmãos, são que fala de Jesus, da sua crucificação, são salmos proféticos, mostrando o que aconteceria 1000 anos depois. E se cumpriu cada palavra. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E aquela hora, desde a hora sexta, que é o meio-dia, às 12 horas, até
até as 3 horas da tarde. 3 horas, do meio-dia às 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. Escureceu. Porque a luz do mundo tinha acabado, tinha morrido, tinha dado a sua vida. Não havia mais luz. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Por minha causa, por tua causa, por causa dos nossos pecados. Jesus estava ali levando nossos pecados na cruz do Calvário. E aí um soldado correu, embebeu uma esponja em vinagre e deu para ele beber. E outro soldado veio e transpassou o seu lado com uma lança, onde saiu sangue e água ali. Zacarias disse que um dia olharão para mim a quem transpassar. Sabemos que esse dia vai acontecer. Ele foi transpassado, ali João 19:34 nos fala. Mas um dia todos verão esse Jesus de volta a esta terra para reinar e reconhecerão que ele era o Messias tão esperado. Uma profecia cumprida também é que seus ossos não seriam quebrados, porque era costume, conforme passavam as horas, se o prisioneiro, aquela pessoa na cruz, custasse a morrer, então eles quebravam seus ossos das pernas para que eles não continuassem se apoiando. Era um pequeno apoiozinho que tinham ali, mas a dor era tão cruel que eles tentavam se apoiar ali. Então quebravam as suas pernas e eles morriam. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Ele já tinha dado a sua vida por nós. E lançaram sortes. Aqueles soldados, aqueles ímpios, lançaram sortes sobre as suas roupas. No Salmo 22 também fala sobre isso. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. E Marcos nos fala, contando do cumprimento dessa profecia. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria cada um. Negaram o Messias, não queriam a salvação, mas queriam a roupa dele. Mas foi tão banal para eles aquilo, que eles até jogaram. Vamos ver quem é que ganha. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não se importava. Não deram valor algum ao nosso mestre. Jesus também diz que seria sepultado em uma tumba de ricos, um sepulcro de ricos, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías, ele profetizou sobre o sepulcro de Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 57, diz: e vindo já tarde, porque eles não poderiam deixar o corpo de Jesus anoitecer da sexta-feira, ali exposto, tinham que tirar, assim como sempre tiravam, porque agora eles iriam se santificar. Era sexta-feira. Eles não conseguiam entender o que tinham feito, o horror que tinham feito, né? Mas daí veio um rico homem chamado José de Arimateia,
que era discípulo de Jesus. E ele foi até Pilatos e pediu: me dá o corpo de Jesus. Eu tenho uma tumba nova, é minha, aquele sepulcro, é meu. E eu quero levar o corpo de Jesus e colocá-lo lá. E Pilatos deixou, porque eles tinham que se desfazer daquele corpo antes que entardecesse. Então José de Arimateia pegou o corpo, enrolou num lençol limpo e o colocou ali naquele sepulcro. E saiu e rolou uma grande pedra sobre ele. E se foram, todos foram para suas casas. Mas Jesus, ele tinha dito para os discípulos que ele morreria, mas uma coisa ele também falou, que ele ressuscitaria. Porque a nossa fé não está fundamentada num Cristo morto. Não, a nossa fé está num Cristo que deu a sua vida por nós, que morreu, mas que ressuscitou. Isto no domingo. Porque passou o sábado, o sábado dos judeus, tudo parava, né? E domingo pela manhã cedo, as mulheres foram lá, no sepulcro. E elas foram até pensando, como será que nós vamos conseguir tirar aquela pedra? Nós não temos força, era uma grande pedra. E se cumpriu aqui exatamente o que está no Salmo 16, versículo 10. Porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O corpo de Jesus não sofreu decomposição. Lembram quando Lázaro, Jesus o ressuscitou? O seu corpo, quando voltou à vida, veio perfeito, não estava em decomposição. Jesus ressuscitou perfeito. E aquelas mulheres que estavam ali para ungir o corpo de Jesus, quando chegaram ali, a pedra estava já removida. E elas disseram, mas o que será? O que será que aconteceu? Aí um anjo chegou e disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que vocês estão buscando a Jesus. Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Como ele disse que iria ressuscitar, ele já ressuscitou. Vinde, olhem, o lugar está vazio, o sepulcro está vazio. Que alegria tremenda para aquelas mulheres verem aquele sepulcro vazio. Que alegria imensa para nós sabermos que Jesus ressuscitou por nossa causa. E aí elas foram anunciar aos discípulos, conhecemos a história que Pedro e João correram até lá e realmente o corpo de Jesus não estava ali, e eles foram alegremente anunciar a todos. E muitos viram Jesus. Aí foi quando Jesus se apresentou para Tomé, naquele versículo mais atrás, né? Que Tomé não acreditava, só se eu ver as marcas de Jesus, e quando eles estavam reunidos dentro de casa, Jesus simplesmente apareceu, portas e janelas tudo fechado, e Jesus apareceu. Olha aqui, ó, Tomé, olha minhas mãos, olha meus pés, olha o meu lado transpassado. Que maravilha! E ele foi visto também, diz que por mais de 500 irmãos. Lá em 1 Coríntios 15 nos fala sobre isso. Então não há dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Se apenas os discípulos, os 12, ou só aquele grupinho mais chegado tivesse visto Jesus, o povo poderia dizer, eles estão inventando essa história. Não, mas diz que mais de 500 pessoas viram Jesus naqueles 40 dias que ele ainda permaneceu aqui na terra. E Jesus diz que ascenderia, subiria para o céu. Salmo 68, aquele salmo maravilhoso diz, né?
Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles, para todos nós. E Jesus estava agora ali, reunido com seus discípulos, com os apóstolos ali, falando, dando as últimas instruções, quando, de repente, ele começou a subir para os céus. Eu imagino que essa cena, irmãos, deve ter sido algo incrível. Incrível. Porque os discípulos estavam olhando na mesma direção, assim, ó, olhando para Jesus. Mas daqui a pouco Jesus foi subindo, subindo, subindo. E eles foram levantando a cabeça, olhando, e uma nuvem veio e levou Jesus. E Jesus sumiu da vista deles. Eu fico pensando que eles não baixavam a cabeça, não, era inacreditável. Agora que Jesus tinha ressuscitado, que eles pensaram que Jesus estaria para todos sempre agora com eles, que Jesus agora realmente reinaria ali, Jesus sumiu. Então veio o anjo, diz ali, ó, estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões, dois anjos vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, olha só, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Mas eles tinham que estar olhando para o céu. Jesus tinha sumido, tinha subido. E aí eles dizem, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele vai vir da mesma maneira como ouviste dizer. Isto ainda vai se cumprir, irmãos. E se tudo se cumpriu até agora, por que esta palavra não vai se cumprir? Vai se cumprir. Porque as profecias praticamente todas já se cumpriram. Nós vamos ser arrebatados daqui muito pouquinho tempo. Aí Mateus 24, 31 nos diz, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus, e nós subiremos com Jesus. E eu creio, realmente eu creio, que a nossa geração, que a minha geração, em 1948, foi assinado sobre o Estado de Israel, maio de 1948. Israel agora tinha novamente a sua terra, era uma nação. E não passaria esta geração, é a minha geração. Eu sou de 1946, é a minha geração. Nem toda a nossa geração vai morrer. E vem a dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos. Não, é agora. Jesus está às portas para vir. E a gente vê tudo acontecendo assim rapidamente. Nós temos que estarmos preparados. Se morrermos, não tem problema, porque nós vamos ressuscitar primeiro. E se estivermos vivos, melhor ainda, vamos subir diretamente com o Senhor Jesus. O fato de que Jesus está voltando ao mundo uma segunda vez é tão certo como foi real a sua vida nessa terra há mais de 2000 anos atrás. E eu assim creio. Você crê dessa maneira? Você está preparado para subir com Jesus? Muitos estão na igreja, mas até duvidam da volta de Jesus. Os sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja estão se cumprindo. Não duvide, meu querido irmão, não duvide, meu amado amigo, não duvide, não duvide. Creia, porque Jesus está voltando. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Aqui tem alguns livros estudados, tem muito mais, eu coloquei alguns. As gravuras que eu pego na internet, de vários sites, para
colocar assim nesse vídeo. E essa pergunta que eu sempre gosto de fazer quando termino cada vídeo: você está preparado? Jesus breve virá. Você está preparado? Que você possa dizer: sim, eu estou pronto. Glória a Deus. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está tocando para os salvos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Aleluia! Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E breve nós vamos nos reunirmos novamente para estudarmos, começarmos o estudo sobre a grande tribulação. Deus abençoe a todos.